Olá, glórias a Deus, né? Está dando ibope, quer dizer, está dando popularidade esse confronto, entre aspas, né? Da Baby Consuelo com a Ivete Sangalo. Ou ao contrário, né? Da Ivete Sangalo com a Baby Consuelo. Né? Por causa, alguns dizem que ela não respeitou, né? Aquele trio elétrico é patrocinado, é coordenado pela Ivete Sangalo há muitos anos. É a grande líder do movimento, né? Então, a Baby Consuelo entrou com um assunto que não estava previsto, sem pedir autorização à Ivete Sangalo. Então, a Ivete Sangalo, ela se aborreceu. Ela não concordou com aquilo e teve uma reação espontânea de corte, dizendo que ia macetar o Apocalipse, macetar o Apocalipse, que aproveitou a música que ela lançou no Carnaval para macetar o Apocalipse, fazer a propaganda da música dela. Mas vamos a outro ponto. A Ivete, a Baby Consuelo falou certo? Falou. A Bíblia nos manda falar do Evangelho, da verdade, a tempo e a fora de tempo. Ela falou a fora de tempo, mas é bíblico. Agora, ela teve orientação de alguém? Ou ela falou a esmo? Ela teve orientação da filha dela. Gente, a filha dela é a pastora Sara Shiva, que era doidona que nem a mãe naqueles tempos passados, mas aceitou Jesus Cristo. Houve uma mudança radical, como houve comigo. Todo mundo que a mudança aconteceu entende a Sara Shiva. A mudança foi a mesma. Um encontro pessoal com Jesus Cristo que muda a gente por completo. E a Sara Shiva mergulha na palavra. Ela é responsável pelos casamentos na igreja que ela pastoreia lá. Os jovens são preparados, os garotos são preparados e as garotas são preparadas 2, 3, 4 anos para o casamento. E os casamentos acontecem e não terminam, porque tem um preparo bíblico de Deus para o casamento. Por que muito casamento não dá certo e termina? Porque não tem preparo nenhum. É uma verdadeira loteria. Vamos casar, depois a gente acerta. E o índice está muito alto de separação. Mas aí, voltando ao assunto, a Sara Shiva orienta a mãe dela. A mãe dela se converteu a Jesus também, mas do jeito dela. Depois se afastou um pouco, voltou para a vida de cantora, mas quem sabe dela e quem julga ela é Jesus. Ninguém pode julgá-la, só Deus. E ela disse no vídeo que uma voz mandou ela falar. Essa voz, gente, é do Espírito Santo que habita nela. Porque ela já deu vez ao Espírito Santo, do jeito dela, do modo dela. Não tem modelo perfeito, não. Ninguém é perfeito. Cada um do seu jeito aceita o Espírito Santo. E aquela voz que ela disse que ouviu e ela obedeceu falando, foi a voz do Espírito Santo. E ela obedeceu. Tinha que falar, falou. E falou o quê? Arrebatamento está chegando. 5 a 10 anos, a gente não sabe. Porque o próprio Jesus, em Mateus 24, tudo que nós falamos tem base bíblica. Para você saber se é verdade, a gente usa sempre a Bíblia. Por isso, se você conhecer a Bíblia, você vai saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Quem está ajudando, quem está atrapalhando. E Jesus diz lá em Mateus 24 que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos. Ele diz até que ele mesmo, o Filho, não sabe. Mas ele estava naquele momento como homem. Ele renunciou ao ser Deus e veio como homem. E o Espírito Santo estava dentro dele. Então ele continuava sendo Deus porque na perfeição dele, sem erro nenhum, ele tinha comunhão total com o Espírito Santo. E nesse modelo, ele veio assim para nos ensinar
A gente, quando se batiza, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a habitar dentro de cada um de nós, e ele começa a ser o mentor, o guia da gente. Então, ele, como homem, Filipenses 2, 5 a 8, de 2, versículos 5 a 8, diz que ele não usurpou ser igual a Deus, né? Ele abriu mão do quê? Da onisciência, da onipresença e da onipotência. Mas o Espírito Santo dele tinha esses 3 poderes. Então, deu poder a ele. Então, agora que ele, depois que ele morreu, ressuscitou no 3º dia, ficou 40 dias entre nós, como está lá em Lucas, e depois subiu aos céus e assumiu o seu lugar lá em cima, quando ele senta no trono, ao lado direito do Pai, ele diz, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Ali ele voltou a ser Deus, então ele voltou a ser onisciente, onipresente, onipotente. Ok? Então, a Baby Consuelo errou? Não. A Bíblia nos manda falar a tempo e a fora de tempo. Ela falou fora de tempo. Não era o momento, mas ela é bíblico. Manda a gente falar a tempo e a fora de tempo. Não manda a gente ficar escolhendo o tempo certinho, bacana. Não. O Espírito Santo mandou ela falar, ela falou. É mais importante obedecer o Espírito Santo que fala contigo do que ficar escolhendo o tempo ideal e adequado para você falar. Então, o que vem a ser o arrebatamento que ela tanto falou? E a Ivete Sangalo bateu de frente, dizendo que ia macetar o Apocalipse, que o Apocalipse é que fala do arrebatamento. Não é? O que vem a ser o arrebatamento? O arrebatamento vem a ser aqueles que creem em Jesus e obedecem a Ele, são fiéis a Ele, serão arrebatados até as nuvens. Nós encontraremos Jesus face a face e iremos com Ele para as bodas dele. É o casamento dele com a igreja. Todos nós que subimos e todos aqueles que já estão lá com Ele. Então nós iremos para as bodas do Cordeiro. E depois voltaremos com Ele para reinarmos com Ele a partir de Jerusalém, no milênio. Então, Ivete Sangalo pode macetar o Apocalipse, evitar essa verdade dita por Deus na Bíblia Sagrada? Claro que não, ninguém tem poder. O único é Jesus Cristo. O único que pode dizer, Pai, vamos adiar mais um pouquinho o arrebatamento, é Jesus Cristo. O único que tem poder para isso diante do Pai. Então, muito bem. Então, a notícia, qual vai ser a notícia nos jornais do mundo inteiro quando isso acontecer? 1,5 bilhão de pessoas, ou mais um pouco, essa é a minha estimativa, é mais ou menos 1/3 dos habitantes da Terra, sumiram porque foram abduzidos pelos ETs em seus discos voadores. Com todo respeito. Nós estaremos nas nuvens, indo para as bodas com Jesus Cristo, e serão 3 anos e meio lá com Ele. Aqui na Terra estará acontecendo a guerra do Armagedon. E depois, com o mundo quase todo destruído, nós desceremos com Cristo e reinaremos com Ele no mundo todo a partir de Jerusalém, durante o milênio, e o diabo será preso durante esses 1000 anos. Então, isso é Bíblia. Quem conhece Bíblia fala da Bíblia. E ninguém pode impedir a gente tirar a nossa fé. Então é isso aí. Nota 10 para Baby Consuelo. Obedeceu, falou fora de tempo, é bíblico. E o Ivete Sangalo, com todo o respeito e carinho, não brinca com Deus. Né? Pensando que está agredindo a gente, agredindo a igreja, indo à forra em cima da gente. Não estamos nem um pouco preocupados com isso. Estamos preocupados, sim, você está indo de encontro a Deus e pode sofrer até a morte por causa disso. Então, por favor, não entre nessa briga que ela é furada. Tá bom? Estamos juntos. Glórias a Deus. Esse é o comentário do pastor Leonato sobre esse assunto do momento. Glórias a Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente.